Fala pessoal, aqui é o Fernandes Lima no canal da Jaional e a gente vai bater um papo hoje sobre o trabalho do meu velho amigo Pio. O que a gente vai falar hoje? Sobre, desta forma, eu não posso ser chamado de Product Owner. Direto aí da vida real. Vou até colocar uma aspas aqui porque foi exatamente isso que aconteceu. Essa pessoa chegou a essa conclusão, a gente conversou, e ele estava sendo chamado ali na empresa dele de Product Owner, e ao final do nosso bate-papo ele viu que ele não era um Product Owner, tá? E não tem nada de errado em não ser um Product Owner, mas ele estava sendo chamado. Então, assim, os nomes existem para definir as coisas. E aí eu acredito que falte um pouco de compreensão de algumas organizações sobre o que é ser um Product Owner. Um Product Owner não é um analista de requisitos. Ele não é um analista de negócios. Ele é um outro papel. O Product Owner é um papel do Scrum, do Framework Scrum. E aí, se eu quero saber o que faz o Product Owner, o que eu tenho que fazer? Olhar o que diz o guia oficial do Scrum. Mas isso é uma outra conversa. Vamos aqui ao vídeo, a esse papo que nos interessa aqui, que é o seguinte. Vou contextualizar melhor para você. Tudo já chega definido para mim, escopo e prazo. Então, esse profissional com quem eu conversei, todo o escopo do trabalho de conhecimento, do software, produto digital, já vinha pré-definido com escopo e prazo. Isso é ser PO? Lógico que não. Isso é ser um Product Owner? Lógico que não. Pode ser uma outra coisa, e tá tudo certo, mas não podemos chamar esse formato de Product Owner. Basta ler o guia, o Scrum Guide. Lá consta a definição do que é um Product Owner. Mas eu acredito que a gente possa ajudar as organizações e não apenas evidenciar o problema ali, vamos dizer assim, né? Então, nesse cenário dessa pessoa aí em questão, o intuito de cada vídeo aqui no canal é gerar discussão, fomentar a discussão para gerar melhoria e não criticar, né, depreciar nenhum contexto, nenhuma empresa, nenhum profissional. Não é a forma que eu acredito, né? A forma que eu acredito é de troca de ideias, troca de experiência, entender aquele contexto, gerar melhoria naquele contexto, né? Nem todo mundo entende isso ou gosta dessa abordagem e também está tudo bem. Mas isso é o que eu acredito. Como eu melhoro aquele contexto que eu estou participando? Como? Né? Mesmo que aquele contexto ofereça muita resistência ou tenha outras coisas esdrúxulas ali, comportamentos inadequados, né? Que muitas vezes são até patrocinados, enfim. Mas acho que o importante é como eu evoluo aquele contexto, né? E aí, pensando nesse gancho, eu conversei com ele e aí falei, ó, o que está acontecendo no seu cenário? Então, depois olha com calma o Scrum Guide, foi minha sugestão para ele, você vai ver que o papel do PO, resumindo, é entregar valor para o cliente. Então é entregar algo de valioso para o cliente. Deixa isso anotado aí. Então, o que isso significa na prática? Entender as necessidades ou captar necessidades, problemas e oportunidades que estão no cliente. Esse é o papel do PO. Tá? E aí, só discorrendo um pouco mais sobre isso. Então, o que estava acontecendo no cenário dele? Está acontecendo. Ele tem um cliente, que faz uma solicitação, que vai para a empresa dele e ela fabrica. Ele só registra ali o pedido. Ele está tirando o pedido. Ele mesmo chegou à conclusão de que ele não era sendo PO. E aí eu falei, aí ele falou, mas por quê? Eu falei, ó, primeiro que isso aqui está acontecendo? Tá, bacana. Qual que é o segundo ponto aqui, que é o mais grave de todos? Quando um cliente tem uma demanda, ele pode ter uma ideia de solução aqui, de definir o escopo? Até pode. Mas o que ele tem que explicar? Qual é o problema? Então, num ambiente produtizado, onde onde faz sentido ter um Product Owner ou um Product Manager, ou ambos, essa pessoa, esse Product Owner ou Manager, analisar uma demanda sob a ótica de um problema. Então o cliente vai entregar um problema e não a solução. Ele pode até contribuir com a solução. É bacana ele definir, pensar em uma sugestão, definir não, mas é bacana ele pensar numa solução.
Mas muito provavelmente talvez não seja a solução que vai ser adotada. Porque o papel do cliente é compartilhar e evidenciar o problema para que o time de produtos crie a melhor solução àquele problema. É completamente diferente desse modelo de fábrica. E aqui eu não estou criticando o modelo de fábrica, é apenas um outro modelo. Mas aqui a gente não está tendo um papel efetivo da atuação do Product Owner. Porque um Product Owner, ele gasta boa parte do tempo conversando com o cliente e usuários para identificar problemas e oportunidades, para pensar em soluções. Então é um profissional que abraça a incerteza. Quando um cliente trabalha dessa forma, ele quer prevenir tudo, ele quer definir todas as regras, ou seja, ele vai na contramão. Ele quer ter certeza de tudo. Um Product Owner trabalha com alto volume de incertezas. Então, não se tem certo ou errado, são apenas formas de trabalhar diferentes. Só para trazer isso claro. E uma recomendação é leia o Scrum Guide, vai trazer, né? Leia, e por que eu estou falando isso? Para que você tenha maior clareza do papel. Sobre o papel do PO. Uma outra sugestão que eu dou para você também, assista os vídeos do canal da Jaional. A gente tem centenas de vídeos. Então a gente está o tempo inteiro falando de performance de times de desenvolvimento, de Scrum, de agilidade, de gestão de produtos, de Lean UX, de papéis, de melhores práticas. Então consuma os conteúdos. Se tem dúvida, deixa comentário lá, manda e-mail para a gente tem o maior prazer em responder. O intuito sempre é gerar boas discussões no seu contexto para que isso gere melhorias. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.